É, o tempo, né, os dias inocentaram o Felipe Luiz perante a revolta de alguns torcedores que falavam que ele não poderia dizer que o Bayern era superior, que o Bayern era muito superior, que, na verdade ele vem falando há muito tempo que é outro esporte, né? Champions League, o futebol europeu é um outro esporte. E a verdade é que quando os caras querem jogar, é um absurdo. E eu estou falando de algumas equipes em específico. O Bayern não perdeu, né, de forma vexatória para o PSG, foi um jogão, tudo bem, mas o PSG, a forma que jogou contra o Real Madrid na tarde desta quarta-feira, desta terça-feira, desculpe, né? A gente fica até meio perdido viajando para cima e para baixo. Pô, cheguei de viagem ontem, então a gente realmente fica assim, perde um pouco a noção do tempo, né? Quarta-feira eu falei é isso aí, eu viajei na segunda, cheguei na terça, quarta-feira. Essa tarde de quarta-feira, sábado tem Flamengo, mas a gente fica completamente baratinado. E o futebol que o Paris Saint-Germain apresentou contra o Real Madrid, o primeiro tempo, 3-0 em 24 minutos, perdendo 2 gols no começo, cadenciando o jogo no final do primeiro tempo. Podia estar uns 5-6-0 no primeiro tempo. Contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid. Isso inocentou a fala do Felipe Luiz. Realmente, quando esses times jogam como quiseram jogar o Bayern contra o Flamengo nas oitavas, o Chelsea contra o Flamengo na fase de grupos, e o Flamengo teve que erro zero depois que errou aquela bola não foi só o Wesley na jogada, né? Mas depois daquele erro zero do Flamengo na partida, e o Flamengo com muita vontade, intensidade, o Flamengo conseguiu virar o jogo. Temos que parabenizar o Botafogo pela vitória contra o PSG, mas esse PSG que a gente viu hoje aí, um PSG fora de série, aquele PSG que lembra o da final da Champions League, da reta final da Champions League. Então, cara, eu vou falar para vocês, é realmente um futebol ainda... Eu mais cedo ainda falei assim, o Flamengo poderia ser tetracampeão da Libertadores esse ano para chegar numa final de Mundial de novo e enfrentar o PSG. Eu vou falar para vocês que, com todo o meu otimismo, os caras querendo jogar, eles são exemplo para o futebol mundial, porque eles dispensaram aí, negociaram, né? Uma série de jogadores de medalhões e formaram um baita de um elenco com scout, com jogadores jovens, e hoje o PSG é uma monstruosidade. Cara, vou falar para vocês que esse primeiro tempo contra o Real Madrid me deixou aí absurdamente assustado. E eu me ferrei, né? Que eu apostei no Real, não sei porque eu achei, o Real vai chegar mais uma final, e deu PSG, tá? Deu aí o campeão da Champions, né? Passou o carro, principalmente no primeiro tempo, então, passou o carro no Real Madrid. Olha, a gente tem aqui notícias importantes para passar para vocês do Flamengo. Eu quero só lembrar você que você pode aí garantir o seu cadastro. Cara, olha só, tem uma promoção rolando lá na plataforma vizinha no Insta, tá? Na Bet Oficial da Nação, que é só você seguir o regulamento também lá, tá? Para você ir no camarote, tá? Então aproveite para você ir no camarote agora, Flamengo e São Paulo. É só seguir o regulamento para ir pro camarote de Flamengo e São Paulo, hein? Tá lá no Insta, tudo explicado. Eu vou estar jogando nos nossos stories, então vai lá nos stories que vai estar tudo explicado para você ir pro camarote comigo e com a Marina Damas aí. Camarote Flamengo e São Paulo, neste sábado às 16h30, tá? Então, a gente aí trazendo para vocês essa possibilidade, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, que é diversão, não é investimento, tá? E você pode garantir a sua casa em Orlando para investimento ou moradia com Vivi Homes Orlando, @Vivi Homes Orlando, pode procurar que ele vai ser o melhor atendimento possível para você. Olha, a comissão de arbitragem da CBF definiu o Wilton Pereira Sampaio. É inacreditável, cara. O Wilton, de novo, falaram que ele não ia mais apitar jogo do Flamengo, porque sempre prejudicava o Flamengo. Agora, de novo, o Wilton Pereira Sampaio. É inacreditável. Isso aí revolta a torcida do Flamengo,
O Wilton Pereira Sampaio apitando a partida entre Flamengo e São Paulo, sabendo que o Flamengo tem que lutar para se manter na liderança, né? Então, foi definido aí o Wilton Pereira Sampaio. É inacreditável, gente. Mais uma vez, o Wilton apitando um jogo do Flamengo. É surreal. Olha, a gente tem aqui também informação importante para passar para vocês. O Fernando Sasaki falando da situação atual dos jogadores do Flamengo, ele que é o diretor do departamento médico do Flamengo. Então a gente vai trazendo aqui para vocês. A situação do elenco é super estável, estamos praticamente com todos os jogadores aptos, treinando, exceto o Eric Pulgar, que sofreu a fratura do quinto metatarso. Nosso departamento indicou o tratamento cirúrgico e foi feito, acompanhamos o caso de perto. A cirurgia ocorreu tudo bem, sem intercorrência. Conversamos com o médico que realizou o procedimento, conversamos com o atleta, não tivemos nenhuma intercorrência pós-cirúrgica e agora ele segue no repouso pós-operatório e retorna na sua reabilitação. Até o presente momento, todos os atletas aptos, treinando, performando, sem nenhuma intercorrência. A gente aproveitou essa semana para fazer um trabalho com todo o grupo, buscando homogeneizar as cargas, né? Individualizando cada jogador, que o jogador que precisava um pouco mais de carga, o jogador que precisava um pouco mais de ajuste. A gente aproveitou essa semana, visando para que todo mundo chegue contra o São Paulo preparado para pegar esse calendário congestionado do segundo semestre. A gente, com uma conversa muito clara, muito efetiva entre os setores, isso facilita muito. E a gente conseguiu chegar nesse ponto, agora nessa retomada para o segundo semestre, né? A gente sabe que a lesão é inerente ao esporte de alto rendimento, agora vem os jogos, o calendário, semanas congestionadas, viagens, a gente sabe da dificuldade do jogo do brasileiro, a gente aproveitou muito bem essa semana com o Felipe, né? Fizemos uma ótima semana de treino, vamos concluir a nossa preparação para o jogo, chegar muito bem contra o São Paulo. Situação aí do Ezequiel Barco, tá? Em maio, né, a jornalista Raíza Simplício revelou que o Flamengo havia consultado o Spartak Moscou sobre a situação de Ezequiel Barco, mas recuou após ouvir que os valores estavam acima do esperado. Tá? Agora o Clube Carioca voltou à carga e indicou que estaria disposto a oferecer 14 milhões de euros. Essa informação da Raíza Simplício. 14 milhões de euros pelo meio argentino. No entanto, os russos mantêm a pedida de 20 milhões de euros, o que trava o avanço das conversas nesse momento. Tá? Eles querem 20 milhões de euros pelo Ezequiel Barco e o Flamengo ofereceu 14. Tá? Então, há uma diferença boa aí nos valores. O negócio está bem difícil de acontecer. Olha, passar para vocês, inclusive, aqui, que o Flamengo pré-definiu a comissão fixa de 7% a empresários em negociações. Tá? Então, o Flamengo adotou uma regra clara para todas as transferências de jogadores. A comissão paga a empresários será sempre de 7% do valor da negociação. O clube não paga nem mais nem menos. Essa é a política que foi implantada pela atual gestão como forma de proteger o Flamengo e evitar abusos. A ideia é ter mais controle e transparência nas negociações com um padrão que vale para todas as partes envolvidas. Melhor coisa, né? E a transparência, então, melhor do que qualquer outra coisa. Agora a gente trazer aqui uma informação importante. Olha só, trazer aqui agora essa informação importante de mercado da bola. Pelo visto, partiu Itália aí, né, pro Wesley. O Globo Esporte confirmou a nossa informação de mais cedo que não tinha chegado a proposta ainda e que, não chegando a proposta, o jogador será relacionado. Mas, mesmo sem chegar a proposta, que a gente trouxe aqui que não tinha chegado, a notícia nova é a seguinte, que o lateral direito do Flamengo, o Wesley, já definiu os termos salariais e um contrato de 5 anos com a Roma. Agora, o clube italiano se prepara para formalizar uma proposta oficial ao rubro-negro que aguarda o envio da oferta. O Flamengo está aguardando, então, a proposta. Lembrando que o Everton da Inglaterra pode estar envolvido nessa negociação também para o jogador jogar nas duas equipes, são do mesmo dono. A negociação deve girar em torno de 25 milhões de euros, aproximadamente 160 milhões de reais. E o Wesley é um pedido direto do técnico Gian Piero Gasperini, que tem pressionado a diretoria romanista para fechar a contratação o quanto antes. Tá? Então, essa é a situação. O Wesley perto de sair do Flamengo. Proposta ainda não bateu, deve bater. Quando bater, o jogador deve ser negociado.
mas deve ser 25 mais 5 milhões de euros de metas e o Flamengo vai exigir metas fáceis de serem batidas para chegar a 30 milhões o valor. Detalhe, metas com convocações e tudo mais. Agora, títulos, né? Título italiano, convocações, mas é importante dizer o seguinte, enquanto não chegar a proposta, enquanto não tiver definição, o jogador segue normalmente treinando, treinou hoje, segue treinando e será relacionado se não for decidido antes de sexta-feira ou de sexta para sábado, ok? Então, tá tudo certo. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde ou até amanhã. Valeu!